Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. E Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Até aqui por enquanto, irmãos. Feche seus olhos neste momento. Fale com o Senhor mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, e te engrandecemos pela tua palavra. Senhor, mais uma vez, fala conosco. Ministra, Pai, aos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, cheios do Senhor, cheios do teu Espírito, curados, restaurados, fortalecidos pela tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que não haja impedimentos neste momento para que a palavra alcance o coração dos teus filhos, que eles sejam tocados pela tua palavra, que aqueles que nos acompanham em casa sejam tocados da mesma forma, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço neste momento. Amém. Podem se assentar, irmãos. A primeira lição que nós vemos quando começamos a ler Êxodo 33 é aquilo que nós sempre falamos: oração. E oração, nós costumamos dividir essa palavra em duas partes. Repita comigo assim: duas partes. Oração. Primeiro eu oro e depois eu ajo. Então, se nós separarmos a palavra oração, fica orar primeiro e ação. Entenderam, irmãos? Então, oração, primeiro orar e ação. Se nós invertermos essa lógica, ou invertemos, não vai dar certo. Porque aí você vai agir primeiro e depois orar. E aí, irmãos, o fracasso é certo. Mas aqui, a primeira lição, nós vemos o que? Moisés, ele fala para o Senhor: se o Senhor não for comigo, eu não vou nem sair daqui. E eu gosto muito dessa mensagem porque mostra a ousadia do Filho de Deus. Repita comigo: ousadia. Ô irmão, voz de profeta, voz de crente aí. Eu sei que tem fôlego, vocês estavam cantando, vamos lá. Ousadia do Filho de Deus. Às vezes, irmãos, tem momentos que nós temos que ficar mais quietinhos. Mas tem momentos na nossa vida que nós temos que ser ousados. E Moisés, se nós voltarmos um pouquinho, quando ele estava lá na tenda do encontro, a palavra diz que ele falava com o Senhor como se fosse o seu amigo. Então Moisés, faz assim pro seu irmão, era assim com Deus, Fala aí, fala, Moisés era assim com Deus, irmão. Olha que privilégio nós falarmos isso de Deus. Meu sogro, quando estava na UTI, ele falava: eu sou carne e unha com o Senhor. Olha que ousadia, irmãos. Olha que crente que confiava no Deus que ele servia. Existem momentos na nossa vida, e é quase na totalidade, que nós temos que ter ousadia no reino, irmãos. A palavra diz que o reino do Senhor não é ganhado no mar de rosas, não. É ganhado à força, mas não é na força do nosso braço. São as batalhas que nós temos no nosso dia a dia. E aqui a ousadia de Moisés. A primeira ousadia, ele fala o que para Deus? O Senhor não falou quem que vai comigo. Ele queria saber para onde ele ia. Quem ia com ele? Porque ele tinha experiência com o Senhor. Ele era assim, com Deus. Era unha e carne. Era amigo de Deus.
E aí quando ele fala para o Senhor fala para ele o quê? A tua presença vai comigo, e eu vou lhe dar descanso. Acontece que para Moisés aquilo só não bastava. Ele falava o quê para o Senhor? Que somente a presença dele não ia fazer diferença. Não falava nessas palavras. Ele falava o quê? Se a tua presença não for comigo, eu não vou sair deste lugar. Em nenhum momento nós vemos Moisés sendo desrespeitoso com o Senhor. Em nenhum momento nós vemos Moisés falando para Deus que estava desprezando aquilo que ele tinha dado para ele. Pelo contrário. Eu falei errado, vou corrigir minha fala. O Senhor fala, os meus anjos vão com você. E ele fala, não. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Olha, irmãos, a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Em alguns momentos das suas lutas e da sua vida, você vai ter que se levantar desse jeito. E falar, Deus, se você tiver um medo, você pode falar de vez em quando, como eu falo para o Senhor. Eu não estou desrespeitando o Senhor. Mas eu preciso de um milagre. Ele não estava questionando o que o Senhor faria. Ele queria a presença do Senhor, porque ele entendia que sem a presença do Senhor na vida dele, ele não é nada. Querido, se tirar tudo de nós, mas ainda nós tivermos a presença do Senhor na nossa vida, nós temos tudo. Tudo, irmãos. Porque a presença do Senhor é o que nos motiva. A presença do Senhor é que nos faz levantar todos os dias da nossa cama. Às vezes a presença do Senhor é o que faz, irmãos, a gente levantar do nosso quarto e querer tomar um banho. Às vezes é a presença do Senhor que faz a gente olhar para essa situação que é impossível. E mais uma vez nós orarmos e clamarmos ao Senhor. E a resposta vem, irmãos. Como que você pode atrair essa presença para a sua vida? Você já está aqui atraindo a presença do Senhor, amém? Às vezes você chegou correndo do trabalho e você está aqui. Você não se importou com o cansaço do trabalho. Você falou o quê? Eu vou adorar o meu Senhor. Assim é a forma de atrair a presença do Senhor para as nossas vidas. Aquela pessoa que ama a presença do Senhor, ela quer estar na presença do Senhor a todo instante. E às vezes nós estamos lá na nossa casa. Não tem culto na nossa igreja. Às vezes é uma segunda-feira, uma terça. E como que você vai atrair a presença do Senhor na sua casa? Você vai adorar o nome dEle. Você vai ligar louvores e canções que exaltem o nome do Senhor. Você vai abrir a palavra do Senhor e você vai ver e sentir e ouvir o Senhor falando com você. Você vai olhar as suas anotações passadas, aquilo que você anotou nos 12 dias de bênção, aquilo que você estava querendo e pedindo, vai agradecer ao Senhor e ali você vai começar a atrair a presença do Senhor para a sua vida. Existem pessoas, aqui não acontece, mas existem pessoas que elas só querem atrair a presença do Senhor dia de culto. E geralmente dia de culto de domingo à noite. Que tem crente que só vem culto domingo à noite. Durante a semana, faz o quê? Nada. Fica na internet, fica lá ouvindo músicas do mundo. E aí, irmãos, quando você não faz isso. Mas essas outras pessoas que estão assistindo músicas que não exaltem o nome do Senhor. Músicas mundanas, músicas profanas. Eu te pergunto, se nós cristãos ouvimos louvores que atraem a presença de Deus. Se outras pessoas ouvem músicas profanas, ouvem músicas que não falam de Deus, elas estão atraindo a presença de quem para a casa delas? Cuidado, irmãos. Nós precisamos a todo instante atrair a presença do Senhor.
Porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, eles andam ao nosso derredor. Eles nos guardam. É isso que a palavra diz? Ao derredor é Satanás. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e eles nos livram e nos guardam a todo instante. Então nós precisamos estar guardados e chamar a presença do Senhor para as nossas vidas. A presença do Senhor é tudo. Nós cantamos que quando nós estamos na presença do Senhor, nós queremos pular, gritar, saltar de alegria, chorar. Não é assim, irmãos? Na nossa casa não pode ser diferente. Quando as pessoas estão preocupadas, quando elas estão com o seu espírito totalmente nervosos, bravos, entristecidos, quando você olha para a pessoa, você percebe que realmente ela está perdida. Sabe o que falta para ela, irmãos? A presença de Deus. E nós olhamos para a palavra, nós sabemos que atrair a presença de Deus é tão fácil. É só orar e buscar e clamar e pedir que Ele esteja conosco. E Ele vai olhar para nós e vai nos rejeitar? Claro que não, irmãos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor nos prometeu isso. Nós fomos almoçar na casa de uma família uma vez. E a pessoa deu um testemunho para a gente. Irmãos, e assim, às vezes as pessoas elas rejeitam tanto a oração. E esse irmão, ele contou para nós que ele queria fazer algo no sítio dele. Ele queria cavar um poço. Cavar um poço, irmão. Uma coisa simples. Cavar um poço. E sabe o que ele foi fazer, irmãos? Ele foi orar. Ele foi orar. Ele foi falar com o Senhor. Senhor, eu quero fazer um poço aqui no meu sítio. Coisa linda aí. E aí o Senhor respondeu ele, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não despreza nenhuma oração. Quando nós colocamos o nosso coração naquilo e vamos orar, Deus responde. E ele foi orar. E aí Deus falou para ele, 70. Foi isso? 70. E ele entendeu. Por quê? Porque ele estava em oração. Ele estava em oração e ele estava no propósito. Então ele sabia que era a voz de Deus que estava falando com ele. E aí ele chamou a empresa para vir. Ele chamou a empresa para vir cavar o poço lá. E aí, olha só, irmãos. A empresa veio para furar o poço. E aí ele falou assim, olha, que tem uns parâmetros lá. Até 100 metros é um valor, até... Ele explicou lá. E ele falou, não, eu quero de 100. E aí os caras que vieram cavar o poço dele, especialistas, Thaís. Aí eles olharam para ele e falaram assim, é impossível. É impossível, imagina. Só pedra. Ele falou assim, não, eu vou pagar pelos 100 metros, pode furar. Ah, antes ele tinha colocado as estaquinhas. Esqueci das estaquinhas. Ele tinha colocado as estaquinhas lá no lugar e falou, Senhor, onde que está? Me mostra. E aí continuou orando. E aí, quando os homens chegaram, ele falou, é para furar aqui, ó. Aqui. Porque, irmãos, quando Deus dá a visão, Deus não dá confusão, não. A visão de Deus, Deus não faz nada, não deixa nada encoberto e não deixa confusão de nada, não. Fica tranquilo. Se está confundido aí na sua cabeça, é porque tem alguma coisa errada. E aí, a empresa chegou lá e ele falou, vai furar aqui. Ah, mas isso aí, ele falou, não, é aqui que vai furar. Ousado, irmãos. Ousado, repita comigo, ousado. Imagina eu e você, o especialista está falando, não, não vai furar aqui. Mas quem que tinha falado para ele, irmão, que era para furar ali? Era Deus. Né, Jean? Deus sabe de tudo. Fura aqui. E os caras ainda deram uma risadinha da cara dele lá e começaram a furar. 10 metros, 15, 20, aí foi, né?
Aí bateu, irmãos, começou a sair uma água podre. Eu não sei o nome que eles falam lá da água. E aí os caras falaram para ele assim, ó. Moiou, irmão. E ele no coração dele, pode continuar. Irmãos, a nossa confiança está em quem? Em Deus. Se Deus mostrou que vai fazer, vai acontecer. E aí o cara falou assim, mas essa água não tem como, é insalubre. Ele falou, pode continuar furando. Pode mandar bala aí, pode continuar furando. E foi, irmãos, continuou. Foi. Continuou furando, 70, Deus tinha falado 70. E foi, irmãos. Eu não sei quanto tempo leva para furar um poço, para cavar um poço, eu não sei. Continuou. 40 metros, 50. E os caras tudo lá já olhando para a cara dele e pensando, esse cara é louco. Deve estar cheio de dinheiro para estar desperdiçando assim. E ele lá, Deus falou, vai acontecer. 60 metros. Quem entende de poço aí, acho que está meio falando, meu Deus, a pastora está loucona. 65 metros, irmãos. E nada. E ele falou, Deus falou 70. Irmãos, 68 metros. A água fez assim, ó. Ele falou, pastora, se fosse petróleo eu estava milionário. Irmãos, quando Deus fala, Deus cumpre. Aí eu vou falar para vocês. Os caras que estavam furando o poço lá, olhou para ele e falou assim, meu Deus, o que é isso aqui? Ele falou, é Deus. Deus falou 70 metros e Deus fez. E aí, depois aqueles mesmos homens, aquelas mesmas pessoas que estavam falando para ele, ó, você é doido, vai furar poço aqui, não vai vir água, porque eles têm tudo uma mecânica lá, irmãos, os engenheiros, eles sabem de tudo, né? E aí, depois que eles tentaram entulhar o poço do irmão, eles falaram, sabe o que para ele? Olha, tem empresas enormes que pagam milhões pelo seu poço. Ele falou, não, foi Deus que me deu. Inegociável, irmão. Deus falou para ele e Deus cumpriu. Só que antes da promessa acontecer, o que ele fez? Ele orou. Nossa, pastor, um poço. Irmão, tem gente que se você abrir a boca e falar para ele qual é o seu sonho, vai rir da sua cara. Mas Deus não despreza a oração de um coração fiel. Deus não despreza a sua oração. Continue orando e continue confiando que Deus vai fazer. E aí, irmãos, ele contando para a gente desse poço. E eu, encantada. E eu olhei assim e falei, meu Deus, um poço. Ele orou para Deus dar um poço, para Deus mostrar o lugar do poço, irmãos. Se você precisa de uma cura, fale para o Senhor que você precisa, clame a Ele. O nosso problema é, a gente fala uma vez e acha que Deus já vai agir, irmão, não é desse jeito. Oração, primeiro eu oro, depois vem a ação. Seja ousado e fale para Deus, Senhor, eu preciso, eu necessito. Nós acabamos de cantar, se clamarmos, se buscarmos, se clamarmos, Deus vai responder. Moisés ora e fala para Deus. O primeiro ponto, ele pede para o Senhor direção para o caminho. Quando nós lemos lá Êxodo 33, 13, ele pergunta para Deus quem que o Senhor vai mandar para conduzir no caminho. Irmãos, quantas vezes nós saímos do nosso lar, da nossa casa, seja para ir em qualquer lugar na padaria que é do lado da nossa casa, a gente esquece de falar, Senhor, guarda os meus passos. A gente não sabe o que pode acontecer, irmãos. Quando nós levantamos na nossa cama, quando nós abrimos nossos olhos, nós precisamos agradecer ao Senhor por termos acordado. São formas de atrair a presença do Senhor. Quando vamos fazer as refeições, nós precisamos atrair a presença do Senhor, agradecer a Ele pelo alimento que está na mesa. Às vezes não é o alimento que você quer, mas agradeça ao Senhor pelo alimento que você tem. Peça para Ele o que você quer comer. Uma vez,
Eu já contei isso. Nós estávamos passando por um momento difícil na nossa casa. E eu abri a geladeira estava daquele jeito. Tinha umas garrafinhas de água lá, uns gelinhos. E aí a gaveta lá, não tinha nada. E aí eu olhei a gaveta, ela olhou para mim. E aí no meu coração, eu falei, nossa, que vontade de comer uma manga. Eu gosto muito de manga. Mas eu não orei, irmãos. Não orei, não fiz aquela oração, não falei Deus, não falei nada. Só falei, ai, que vontade de comer uma manga. E aí tô lá na minha casa cedo. Aí alguém me manda mensagem, tá em casa? Eu falei, tô. Aí eu, por quê? Já perguntei também, né? Falei, meu Deus, não tem nada em casa, ainda quer fazer visita? Por quê? Não, eu vou passar e deixar uns negócios para você. Falei, tá bom. Deus abençoe. A pessoa chegou lá. Eu estava no mercado, aí eu olhei lá e lembrei de você. Deus já estava preparando milagre aí. E eu lembro que aí eu olhei e eu pensei também que as meninas gostam de alface e laranja. E pensei, só pensei. E aí a pessoa trouxe as coisas. E aí tinha, irmãos, tinha mistura, tinha fruta, tinha um monte de coisa. E aí no final da sacola, tinha manga, tinha laranja e tinha um alface. Aí eu te pergunto, se não é Deus, irmão, é quem? Eu não pedi para ninguém, eu só pensei. Você também tem o testemunho do potinho de geleia. Eu conto, você conta. Irmãos, Deus trabalha nos detalhes. Eu vou falar mais uma vez. Deus trabalha nos detalhes. Não despreze aquilo que você precisa. Não ache, às vezes as pessoas mandam mensagem para mim e falam, não quero incomodar. Aí eu falo, não é incômodo nenhum. Porque se não tivesse vocês, não teria gente. Para que nós estaríamos aqui se não tivesse vocês, irmãos? Não é incômodo nenhum. Segundo ponto que nós aprendemos com essa palavra. Nós temos que pedir a presença de Deus para estar conosco no nosso caminho. Êxodo 33:15. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Nós precisamos pedir que a presença do Senhor esteja conosco. Todos os dias. No nosso caminhar. No nosso andar, no nosso falar. A presença do Senhor precisa estar conosco. Irmãos. Pastor Adilson pregou na quarta-feira sobre Obed-Edom. E a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Mas quando a Arca da Aliança sai da casa de Obed-Edom e vai para o palácio, o que Obed-Edom fala para o rei? Ele fala, tudo bem, é o rei que está pedindo, né? Mas eu e a minha casa vamos junto, porque nós não vamos ficar longe da presença de Deus. Só que hoje, a presença de Deus está em nós. Amém, irmãos? Como eu falei no início, existem momentos, existem formas de atrair a presença do Senhor. Nós carregamos a presença do Senhor nas nossas vidas. Mas isso, irmão, tem que ser notório. Porque senão, do que adianta eu ter a presença do Senhor, mas ser um 007, um espião? Você não foi chamado para ser espião, querido. Você foi chamado para ser luz do mundo. Então põe para fora aí a presença que você tem. Põe para fora aí o chamado que o Senhor fez na sua vida. O Senhor te chamou, te ungiu. O que você está fazendo com a unção que o Senhor te deu? Ontem nós fomos ministrados e foi falado sobre isso também. As pessoas às vezes falam que eu não quero a unção de Saul, eu quero a unção de Davi. Se esquece que o mesmo óleo que ungiu Davi, ungiu Saul. Saiu do mesmo lugar. O mesmo profeta que ungiu um, ungiu o outro. A diferença é o que eu faço com a unção que eu recebi, irmão. E aí, o que você tem feito com aquilo que Deus te deu?
Eu vou falar de novo, irmãos. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado, irmão? Ou então você está esperando Jesus voltar, e quando Jesus voltar, você vai olhar para ele e falar assim: não dava aquele dia. Eu não estava na escala. Porque o meu marido. Porque... Irmão e irmã, eu vou te falar uma coisa. Se posicione que eu quero ver se esse diabo vai ficar de pé na sua frente. Irmãos, ousadia é o que faz a gente romper no sobrenatural. Às vezes você olha para os irmãos e você fala assim: por que fulano não tem tanto? Porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Você não sabe o preço que ele paga diante da presença do Senhor. Comece a pagar o seu preço e pare de ficar olhando para os outros. A grama do vizinho sempre vai ser mais verdinha, toda a vida. Só que nós não sabemos o preço que o irmão pagou para ser curado. Nós não sabemos o preço que a pessoa pagou para ter aquilo que ela tanto almejou e tanto sonhou. Quer pagar preço, irmão? Você quer as bênçãos do Senhor? E eu preciso te falar, não é um mar de rosas. Mas a certeza da salvação está garantida para aqueles que permanecerem firmes no propósito. O Senhor está sempre pronto a nos dar aquilo que desejamos. Sempre pronto a nos dar aquilo que nós pedimos. Mas para isso acontecer, sabe o que precisa fazer, irmãos? Abra sua Bíblia lá em Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. E aí continua, queridos, dizendo o quê? Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, ao que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. O Senhor está dizendo para mim e para você: peça que eu vou te dar, busque que eu vou ser achado na sua vida, bata na porta que a porta vai se abrir para você. Mas em nenhum momento ele diz: desista de me buscar. Querido, continue buscando e clamando e confiando que a porta que você precisa, a cura que você almeja, o milagre que você necessita, está nas mãos daquele que pode realizar todas as coisas. Não desista, irmãos. Eu estava em casa lembrando esses dias, quando eu era mais nova, acho que eu tinha uns 14 anos, 14, 15 anos. Uma vez o pastor pregou sobre a palavra que diz em Apocalipse: porque o amor de muitos vai se esfriar. E eu lembro que eu ouvi aquilo e eu fiquei indignada no meu coração. Que eu falei: como que é possível o amor de alguém por Jesus se esfriar? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: como que é possível? Irmão, mas fala indignado, me ajuda a pregar aí, irmão, pelo amor de Deus. Fala: como que é possível? Não precisa falar fininho assim, usar rua. Como que é possível? E aí a própria palavra diz que haverá um tempo que os homens serão amantes de si mesmos. Que as pessoas não vão estar se importando com nada. Vão passar por cima de umas e outras, sem se importar com o que está acontecendo. É o que nós temos visto por aí, irmãos. As pessoas, elas se entristecem muito fácil. E por quê? Porque pessoas doentes, elas adoecem outras pessoas. Pessoas curadas não, pessoas curadas elas curam outras pessoas. Elas falam assim: eu já passei por esse caminho, eu vou te ajudar, você vai vencer, vem comigo. Todos os instantes da nossa vida, da nossa caminhada, peça para o Senhor estar contigo. Se você tiver que ir em algum lugar e você estiver com o coração aflito, mas você precisa estar naquele lugar, antes ore ao Senhor.
E fala: Senhor, meu coração está aqui, ó, atribulado, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que se a sua presença for comigo, isso já me basta. Vai para a escola amanhã, irmãos, os jovens aí que... Vai para a escola amanhã. Peça para o Senhor: Senhor, que a tua presença esteja comigo. Vai para o trabalho, que a tua presença, Senhor, esteja comigo. Irmãos que não trabalham fora, que ficam em casa, trabalham em casa. Peça para o Senhor que a presença esteja com você lá no seu trabalho, na sua casa. Homens, mulheres, crianças, jovens, não importa, a presença do Senhor precisa estar conosco todos os dias. Terceiro ponto, Êxodo 33, 16. Moisés pede a revelação do poder divino. Porque, irmãos, ele era amigo de Deus. Mas ele também precisava que o Senhor se revelasse. E lá no verso 16 ele diz: Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, o teu povo? Ele não estava questionando, ele estava perguntando para Deus. E por último, irmãos, quarto ponto. Êxodo 33, 18, Moisés disse para o Senhor: eu peço que me mostres a tua glória. A ousadia desse homem nos ensina que mesmo diante das dúvidas e tristezas e aflições e montanhas e todas as coisas que nós devemos passar e vamos passar pela nossa vida, nós temos que ter ousadia do Senhor, pedir a direção de Deus, pedir a presença dEle, pedir as revelações dEle para as nossas vidas e pedir a visão da glória dEle. Irmãos, a presença do Senhor está no nosso coração, na nossa vida. Mas nós precisamos atrair todos os dias isso para nós. Todos os dias, irmãos, que você seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Que todos os dias você atraia a presença do Senhor para a sua vida. Antes de nós iniciarmos o louvor, sempre que vai iniciar o louvor, quando eu vou ministrar também, quando eu oro com eles, eu peço que cada acorde que seja tocado, cada batida, tudo que seja feito aqui, seja para atrair a presença do Senhor para as nossas vidas. A responsabilidade não está em nós, irmãos. A responsabilidade está em mim e em você, de atrair a presença de Deus. Porque nós viemos a prestar ao Senhor o nosso culto racional. Não é assim, irmãos? E aí quando o nosso espírito se conecta lá no céu, quando eu começo a honrar o Senhor, ouvir a palavra, cantar louvores, me envolver na presença dEle, o Senhor se manifesta em nós. Mas por quê? Por causa da nossa atitude. Atrai a presença do Senhor para a sua vida todos os dias.